Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse novo dia que vem nascendo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos aqui novamente para poder refletir sobre as bênçãos de Deus na nossa vida, para poder refletir sobre tudo o que acontece em nossas vidas, quem somos, o que nos formamos, e onde estamos e para onde iremos. A Bíblia nos traz todas essas respostas desde que lida com os olhos espirituais, desde que nós nos coloquemos na posição espirituais que somos diante de Deus, pedindo sabedoria, discernimento e esse entendimento espiritual para podermos entender o que ali está escrito. Por exemplo, o casamento é uma entidade abençoada por Deus. É um sacramento abençoado por Deus. Desde o princípio, fez Deus o homem e a mulher. O homem e a mulher os fez. E fez para que tivessem companhia, tivessem parceria, e assim somos até os dias de hoje. Iremos ler lá em Provérbios, no seu capítulo 18, iremos ler o Provérbio 18, no seu versículo 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, acha uma coisa boa. Porém, o que fala aqui não é qualquer pessoa. Nós temos a sensação, muitas vezes, de estarmos numa competição. Nós temos a sensação, muitas vezes, de estarmos num cabo de guerra. E muitas vezes essa sensação se estende durante longos anos. E aí a pergunta que se faz, é somente sensação? Ou realmente há uma guerra de egos, vaidade e interesses? Não pode ser assim. A esposa tem que ser uma bênção na vida do esposo. E o esposo tem que amar a sua esposa acima de qualquer coisa, somente abaixo de Deus. Tem que dedicar a ela todo o seu ser. Tem que dedicar a ela o seu trabalho. Tem que dedicar a ela as suas horas vagas. E a esposa tem que ter dedicação total ao esposo também. Os dois devem pensar da mesma maneira, divergindo com certeza em alguns assuntos, mas sempre chegando em um consenso. Como o Senhor Jesus Cristo diz, uma casa dividida entre si não prospera. E assim também é no nosso lar. O que nós vemos nos dias de hoje, meus irmãos, é que o inimigo entrou nos lares, entrou nas famílias, e a estratégia dele, modificada dessa maneira, vem transformando os lares cristãos. Quanta dissensão, quanta divisão, filhos desobedientes, esposas e esposos que não se entendem, e os filhos percebem esse desentendimento, essa divergência, essa dissensão, e também começam a divergir, e também começam a achar que são donos de si. Meus irmãos, nós não somos donos de nós mesmos. Primeiro nos entregamos ao dono de todas as coisas, que é o nosso Deus, mas temos também nossas obrigações aqui na terra. Seja no teu trabalho, seja na tua escola, no teu curso, seja no teu casamento, as obrigações continuam. Se antes tínhamos obrigação de estudar, de aprender na escola, hoje nós temos obrigação de trabalhar, produzir. E assim é uma constante. Mas o que está acontecendo nos nossos lares é justamente isso. O inimigo entrou, mudou de estratégia. Ele não quer mais saber de derrubar um por um, levar o homem e a mulher para o pecado somente, não. Ele percebeu que nós tínhamos um porto seguro, um lugar onde nós poderíamos estar ali, um conversando com o outro, se abrindo,
abrindo coisas que você não falaria com outra pessoa, a não ser sua esposa, a não ser seu esposo, e ele mexeu justamente nisso. Hoje as pessoas não confiam umas nas outras. É marido desconfiando de esposa, esposa desconfiando de marido, filhos desrespeitando os pais, pais não honrando seus filhos. E o que nós vemos é o que Deus disse ser uma bênção, e a palavra de Deus não volta atrás, meus irmãos. Acabou se transformando em maldição, mas não por conta da falta de palavra do nosso Deus, mas sim por falta de posicionamento desse povo. Como que está o teu lar no dia de hoje? Reflita, veja o que está acontecendo com a tua família, se dizimando, se dissolvendo. E se tua família não está assim, dê glórias a Deus por te dar sabedoria para lidar com todas as situações adversas e ainda assim conseguir trazer tua família unida. Porque tem muitos lares por aí desunidos, destruídos, dizimados, e por esses nós vamos orar sim, nós vamos interceder sim. Pois se no meu lar está tudo bem, se na minha casa está tudo bem, eu tenho que interceder pela casa dos meus irmãos. Não metendo a colher, claro que não. Isso nunca dá certo. Mas interceder em oração. Mostrar para essas pessoas com seus lares que estão em turbulência que deve se acalmar, deve se colocar nas mãos do Senhor, deve se pedir para Deus o amor necessário para lidar com a outra pessoa. Pois se a tua esposa é uma bênção na tua vida, assim ela tem que ser tratada. Se o teu esposo é uma bênção na tua vida, assim ele tem que ser tratado. E os teus filhos têm que perceber justamente isso. O meu pai e minha mãe são um só. Não deixar que entrem com dissensões. Estava observando uma cena esses dias e vi claramente isso. O filho causando dissensão entre o pai e a mãe, usando a mãe contra o pai e colocando o pai contra a parede. Isso não deve ocorrer. O casal tem que estar unido. O casal é um só. E o filho tem que ser justamente colocado em seu lugar. No seu devido lugar de filho. Amado, cuidado. Mas ainda assim um filho. Deve ser educado, deve ser corrigido e deve ser trazido à luz da verdade. Vamos reestruturar os nossos lares, vamos reiniciar as nossas conversas, vamos trazer para a luz aquilo que está nas trevas. Deixemos nossos celulares, nossas redes sociais de lado um pouco, cuidemos daquilo que nós temos de mais valioso nessa vida. A nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Trabalhemos a nossa espiritualidade com isso, com esse amor disposto a perdoar, com esse amor disposto a trazer para si a responsabilidade de reconsertar, de recomeçar, de reconectar. Reconectemos a nossa família. Aceitemos as bênçãos que o Senhor nos deu. Lutemos por aquilo que vale a pena. Elaboremos um plano sólido, firme, para que todos nós possamos estar em comunhão, primeiro com Deus, mas depois uns com os outros. É assim que o Senhor quer, é assim que será. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer a reflexão, Senhor. Obrigado por nos controlar, Pai, o nosso ser. Muitas vezes queremos sair, Pai, daquilo que Tu colocou para nós. Muitas vezes queremos retornar aos velhos caminhos, às velhas manias, aos velhos hábitos. Mas Tu, Senhor, sempre vem nos corrigindo, nos consertando, nos dirigindo para o caminho certo. E por isso nós agradecemos, ó Pai. Pai eterno, conserta todos os lares. Ajuda-nos, Senhor, a consertar, a reerguer, Pai, esse amor da família, de pai, mãe, filhos. Esse amor, Senhor, que vem unindo durante tanto tempo, Senhor.
essas famílias e que agora está descontrolado, Pai. Nada mais parece ser o que era antes. Tudo parece ter se transformado em algo que nós não conhecemos. Mas eu sei, Senhor, que ali dentro de cada um ainda tem o espírito, ainda tem a parte espiritual, ainda tem os sentimentos, Pai, uns pelos outros. Por isso eu te peço, Senhor, onde houver amor, que as coisas possam se reconciliar, que a consolidação da família se dê, Pai, para que nós possamos batalhar, lutar, guerrear, Pai, e estarmos cumprindo um dos teus grandes mandamentos, ó Senhor, que é amar a Ti em primeiro lugar, mas depois amarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Por isso, Senhor, te damos graça por tudo. Te louvamos e te agradecemos, pois somente Tu, ó Pai, é digno de toda a honra e toda a glória. Agradecemos e pedimos tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso Senhor possa falar ao coração de cada um da melhor forma possível. Mas creia numa coisa: nós somos bênçãos na vida um dos outros. E se Deus uniu um casal, eu costumo dizer que Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Deixe que Deus opere dentro da tua família e tu verás todas as mudanças que Ele irá fazer. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.